Tô online aí, dá uma olhada. Você consegue aparecer aqui para mim? Tá aparecendo aí, produção? Tá online? Estamos online? Estamos online? Não dá para ver. Funcionando? Boa noite, tudo bem? Vai chegando aí, por favor, vai dando ok aí se tá me ouvindo bem, se tá me escutando, se o som tá legal, se a imagem tá boa. Hoje nós iremos falar sobre um método para criar frases em inglês para desenvolver a fluência no idioma. Então, se você também conhece outras pessoas que precisam aprender a falar inglês, que eles estão estudando, compartilha esse conteúdo com elas, já vai compartilhando aí, porque o que eu tenho para ensinar hoje é um conteúdo super especial aí que eu preparei para vocês e que vai ajudar muito para que vocês aprendam inglês de forma mais exata. Olha só, de forma mais exata. Eu sei que é meio loucura falar isso, sendo que o idioma é uma ciência humana, né? Mas eu vou ensinar algumas técnicas aí que vai parecer mais como se eu estivesse ensinando matemática para você. Então, se você é bom de matemática, você vai entender muito rapidamente aquilo que eu vou ensinar para você e você vai poder aplicar essa sua facilidade no idioma. E se você não é bom em matemática, não se preocupe, também vai poder aprender, vai conseguir aprender aí tranquilamente, tá bom? Porque eu vou passar esse conteúdo aqui de forma bem simples e objetiva para vocês, de uma forma que todos consigam entender. E lembrando que depois essa aula vai estar aí gravada e eu vou enviar aí para você vai ficar aqui no Facebook, e depois eu vou também colocar lá no meu canal do YouTube para que você consiga assistir. E claro, por tempo limitado, porque depois essa aula vai ficar disponível apenas lá no Clube de Inglês, que é um grupo especial e fechado aí do Facebook que nós iremos lançar no mês que vem, tá? Então, inclusive, eu já comentei com alguns dos meus alunos sobre esse Clube do Inglês, que vai ter uma série de coisas bacanas, diferente de qualquer outro grupo de Facebook que você já ouviu falar. E, inclusive, se você tiver interesse, vai mandando mensagens para mim aqui, que eu vou ter o maior prazer de te responder depois. E com relação às dúvidas, tá? As dúvidas, se tiver qualquer dúvida, também vou responder no final, tá bom? Então, não se preocupe que vai ficar tudo claro. Então, eu não consegui dar uma olhada aqui, vamos dar mais uma olhadinha aqui para ver se está aparecendo para mim. Eu estou aqui tentando acompanhar para poder ver que aqui eu estou vendo só a minha câmera, não consigo enxergar quem já está entrando. Temos pessoas entrando aí já, produção? Não temos ninguém? Ninguém entrou ainda? Quatro pessoas, beleza? Vamos compartilhando aí. É muito importante que vocês compartilhem. Então, só dá mais uns 3 minutinhos aí, vai compartilhando. Se tiver com algum problema de áudio, também escreve aqui na mensagem aqui para a gente saber se está com algum problema de áudio, tá bom? É muito importante a gente saber, tá? Então, eu não consigo, não lembro nem como que eu fiz da outra vez aqui para eu poder conseguir acompanhar. Aqui, tum, 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 tum. Vai deixando aí o seu comentário, se tiver tudo certo. O pessoal tá vindo bem, produção? O pessoal tá vindo bem? Beleza. Então vamos lá. Então vamos dar início, então. Já estamos aí com 7:05. Então, vamos aí, o pessoal que entrar depois vai perder esse comecinho aí da live. Então, o objetivo dessa live aqui é te ensinar um método para que você consiga memorizar de forma exata as palavras, tá, em inglês, para que você consiga criar frases. Existe aí uma técnica, né, assim, uma estrutura no idioma
que muitas vezes é bem parecido com o português, diferentemente do que muitos acreditam, que você consegue aplicar para diversas palavras e montar aí as frases em inglês sempre de uma mesma forma, tá? Eu vou explicar como é que isso funciona. Toda frase, eu vou escrever aqui, toda frase tem sujeito, tá? Verbo ou adjetivo, artigo, preposições, preposição, vou colocar aqui, preposição assim, preposição, um advérbio de tempo, tem uma colinha aqui, eu estou escrevendo, porque senão eu esqueço, e um pronome possessivo. Ok? Então nós temos aqui sujeito, verbo, adjetivo, artigo, preposição, advérbio de tempo e pronome possessivo. Então o que é um sujeito? Nós podemos colocar aqui que em inglês pode ser aí um nome próprio, ok? Ou pode ser I, you, he, she, it, we, you, que é vocês, and they, ok? Então, pode ser o nome próprio, como pode ser os sujeitos que nós estamos acostumados, que é eu, tu, ele, nós, vós, eles, que é I, you, he, she, it, we, you, they, tá? E um verbo, que são verbos, são action, é o que eu chamo de action words. O que são action words? Palavras de ação. Por que palavras de ação? É através do verbo, como já expliquei, se você é meu aluno, você está lá no curso, eu já expliquei isso, que os verbos são as palavras que são de ação, são através delas que nós sabemos se a ação está no presente, no passado e no futuro. Então, nós temos muito isso no português, o português é muito rico nisso, é uma das coisas mais difíceis do nosso idioma, porque nós temos muitos tempos verbais, isso não acontece em inglês, mas é através dos verbos que aqui são regulares, irregulares, que nós sabemos se a frase está em determinado tempo verbal, tá? Então, é muito importante, se você ainda não tem a lista dos verbos regulares e irregulares em inglês, você precisa baixá-la. Se você já está no meu curso, você já tem essa lista lá, é só você buscar lá em um dos primeiros, das primeiras aulas, você vai encontrar isso daí, e é de extrema relevância que você memorize isso, porque é uma das coisas mais importantes para aprender um idioma. Não só o inglês, como do português e muitos outros, por causa desse poder aí de mostrar essa mudança de ação, porque ele tem esse poder de mudar a ação. É através dela que você sabe se está em algum determinado tempo verbal. Então, é de extrema relevância. Então, para você colocar em prática, eu vou te ensinar nessa aula aqui, você precisa memorizar e colocar na sua rotina aí os verbos regulares e irregulares. No princípio, você pode focar somente no presente, você não precisa se preocupar muito com o passado, né? Porque lembrando que os verbos regulares no passado recebem ed, e os verbos regulares, eles recebem uma transformação maior no presente simples e no passado particípio, tá? Por causa que isso pode confundir você no início. Então, se você está começando no idioma, foca no presente. É justamente isso que a gente vai fazer nessa aula. Eu vou focar mais no presente, porque se você focar no presente, você vai poder fazer vários exercícios, memorizar bastante essas estruturas do idioma, entendendo esse esqueleto que eu vou ensinar para você, e aí depois é só você colocar para os outros tempos verbais, não tem segredo nenhum, tá? Então foca primeiro no presente e depois você vai conseguir aí tranquilamente passar tudo isso para o passado, né? E depois para o futuro, e o futuro é muito simples, tá bom? O passado que é um pouco mais complicado. E adjetivo, o que é um adjetivo? Tudo que for qualidade, it's qualities in general, ok? Qualidades em geral. O que é isso? É bonito, feio, alto, baixo, magro, pequeno, grande. Então, isso é um adjetivo, tá?
Então, um artigo, nós temos aí os artigos definidos, que é D é definido. Temos artigos indefinidos, que é o A e AN. Tá? Lembrando que A é antes de consoante, de som de consoante, e AN é antes de som de vogal, tá? E preposições, que aí nós temos diversas preposições, a gente vai focar muito no to nessa aula aqui, mas aí nós temos aí to, for, nós temos by, on, from, after, before, etc. Então, é muito importante também que você foque nas preposições. A princípio, se você está começando no idioma, foque na preposição to. A preposição to é uma preposição que você vai usar muito, porque ela faz conexões com os verbos e ela também é usada muito para ação. Então, se você se matriculou no meu curso, por exemplo, nesse último mês, é isso que eu pediria para você focar, tá? Acompanhando lá e respeitando as ordens das aulas, sem pular, né? Foca no to, tá? Advérbio de tempo. Em inglês tem muito mais que português, tá? Então é always, never, sometimes, o que mais? Hardly ever, usually, often, ok? Então esses são os advérbios de tempo. Sempre, nunca, às vezes, dificilmente, geralmente, são usually, geralmente, often, frequentemente, daí você tem frequently também, tem muito mais. Lá no meu curso também eu ensino a porcentagem pela qual nós montamos as frases e nós colocamos isso na prática, tá? Então, um advérbio de tempo é isso daí, tá? Os pronomes possessivos, que é, no caso, os possessive adjectives. Aí você tem o my, your, his, her, its, our, their, ok? Então, meu, seu, dele, dela, nosso, deles. Então, isso também é muito usado nas frases, tá? Então, você fala assim, nossa, Saulo, eu tenho que decorar tudo isso daí. No começo, se você ainda não pegou um caderno, pega alguma coisa para anotar, é muito importante. No começo, quando você estiver aprendendo o idioma, você está estudando o idioma, você está começando a aprender a base, é importante você saber, né? Como eu já conversei em outras... falei sobre isso em outras aulas. É importante nós decorarmos tudo com relação às regras gramaticais para aprender um idioma? Bom, para aprender um idioma, não. Mas para ser fluente no idioma, sim. Existe uma diferença. Por exemplo, nós aprendemos português, a falar português antes de sermos alfabetizados. Eu acredito que todos tenham passado por isso. Você primeiro escutou o idioma, geralmente através dos pais, depois você começou a replicar, começou a falar, repetir tudo aquilo que você ouvia. Somente depois você foi para a escola para ser alfabetizado. E lá você aprendeu tudo isso daqui que eu estou falando. Só que com o tempo você foi praticando tanto, escrevendo tanto, que ficou tanto no automático que você não lembra mais as regras gramaticais em português, mesmo tendo estudado isso durante diversos anos. Até na faculdade, eu tive aula de português e ainda continuo estudando português, mas eu não foco mais em regras gramaticais, nessas coisas aqui. Eu já aprendi isso daí. É claro que como eu dou aula de inglês, eu acabo tendo que lembrar esses nomes que são muito parecidos com os nomes no português também. Mas tempos verbais, por exemplo, que eu não trabalho, é muito difícil eu ter que focar nisso. Eu esqueci já. Muito dessas coisas eu não tenho necessidade de lembrar. Então, o que você precisa fazer agora é anotar essas coisas aqui que eu estou te falando, que é uma base que você vai precisar para poder colocar em prática o que eu vou te ensinar, e depois tudo isso aqui vai ficar no automático. Como eu sempre falo, você não precisa lembrar que você tem que falar a porta, ao invés de o porta, tá? Você aprendeu isso, você escreveu isso quando você foi para a escola, mas isso faz parte do seu idioma. Você treinou tanto que você não precisa lembrar a porta, o carro, a mesa. Você simplesmente fala o gênero em português de forma automática, certo? Então, é justamente isso que eu quero. A gente vai transformar todas essas informações no automático, mas por hora, você precisa sim ter o seu caderno de vocabulário, você precisa sim anotar essas coisas, porque
elas fazem parte de todo um esqueleto, de toda uma base, e se essa base não tiver totalmente sustentável, né, você não vai conseguir. Seu castelo, a sua casa não vai ser construída. E se começar a construir, ela vai cair, porque vai faltar a base. A base é muito importante. Então, é justamente isso que eu vou ensinar para você. Então, vamos supor que eu falei no começo lá sobre a matemática, né? Se isso fosse uma aula de matemática, vamos supor que nessa aula eu fosse te ensinar as 4 operações básicas, né? Que é a soma, a subtração, divisão e multiplicação. Então, hoje eu quero que você foque nisso. Eu acredito que isso aqui, né, fazendo uma análise, é o que há de mais importante na hora da construção das frases. Você precisa entender o que é um sujeito, você precisa entender o que é um verbo. Isso aqui é muito importante, verbos, por causa que eu já falei, porque eles mudam totalmente as coisas em uma frase. Você precisa entender o que é um adjetivo, você precisa entender o que é um artigo, você precisa entender o que é uma preposição. Preposição também é uma coisa que confunde bastante em inglês, porque tem muitas formas de usá-las, diferente do português, por exemplo. Isso aí também é assunto para uma outra live, para uma outra aula, tá? O advérbio de tempo é muito simples, é fácil de memorizar, e os pronomes possessivos também, que aqui é os possessive adjectives, na verdade, né? Porque nós, em português, temos apenas os pronomes possessivos, lá eles têm os possessive adjectives, tá? Possessive adjectives e os pronomes possessivos. Os adjectives vêm no começo e os possessivos vêm no final, que a gente não vai entrar nesse mérito, porque o que eu vou ensinar hoje é base para que você construa algo mais sólido, tá bom? Então, é justamente isso que nós iremos fazer aqui. Então, é muito importante que você já tenha anotado isso daqui. Se você não anotou, vai ficar depois para a aula, para quando a aula estiver lá gravada. Agora a gente vai começar a base da afirmação. Afirmação em inglês. Tá? Lembrando aí que no final eu irei tirar todas as suas dúvidas, então não se preocupe, tá? Então, afirmação em inglês sujeito, vou colocar aqui, ó, sujeito, nessa ordem aqui, ó, sujeito mais verbo mais substantivo, tá? Então, muito importante, você fala assim, eu não sei se essa palavra é substantivo, se é verbo, que é sujeito, eu não sei. Se você for hoje, lá no Google, escrever a palavra, ela vai aparecer para você se é um sujeito, se é um verbo, se é um substantivo, se é um adjetivo, né? Que no caso seria subject, verb, and noun, tá? Então, sujeito, verbo e substantivo, tá? Noun é substantivo, tá? Então, vamos ver algumas coisas aqui, alguns exemplos. I like pizza. Então, I é sujeito, like é verbo e pizza substantivo. Olha que simples, 3 palavrinhas, tá? Então você pode começar com 3 palavrinhas. Está começando agora no idioma, não precisa atropelar. Fala, eu quero ser fluente. Então, não atropela. Começa com o início, começa com isso, começa com sujeito, verbo, substantivo, certo? Monta essas frases, tá? Aqui, se você não dominar as 4 operações básicas matemáticas, você não vai conseguir fazer equação do primeiro grau, nem de segundo grau, nem um monte daquelas contas aí que eu não sei nem como faz, porque eu sempre fui mal em matemática. Pensa num cara ruim em matemática, era eu. Desenho geométrico, tudo que tinha número era ruim. Mas o que eu estou te ensinando aqui também é uma base exata do idioma. Então, se você está aí e se você é bom em exatas, você vai conseguir entender o que eu estou te falando agora, tá? Não tem meio termo, tá? Essa é a regra, entendeu? Se você seguir a regra, se você colocar sujeito com verbo substantivo, você cria uma frase. Sua primeira frase com 3 palavras, tá? I like pizza. E aqui, ó, a gente podia colocar aqui, ó, she loves Paris. Olha lá. Então, respeitando aqui, em terceira pessoa, entra a regra do S no verbo, né? Ela ama Paris, então o verbo amar, na terceira pessoa, recebe S, tá? E Paris, nome aí de cidade,
no caso, é um substantivo, tá? O que é um substantivo? É tudo que dá nome às coisas, tá? É um substantivo, tá? Nome de cidade, carro, mesa, cadeira, geladeira, enfim, todos esses nomes são substantivos, tá bom? Vamos para uma outra frase. Robert goes home. Robert goes home, tá? Então ele vai para casa. No caso, home é a palavra usada em inglês para lar. Então, lar. Robert goes home. Então, temos aqui um nome próprio já. Robert é nome próprio. Então, nós temos aqui um nome próprio, mais um verbo, mais substantivo. Tá bom? Então, próximo aqui. Nós temos it rains a lot. Chove muito. Tá? Então, nós temos aqui também um sujeito, um verbo e também substantivo. Então, olha assim, o que eu estou ensinando para você, base de 3, tá? 3, afirmação em inglês, aqui entrando com sujeito, verbo e substantivo. Tá bom? Então, indo para a próxima afirmação, nós temos aqui uma outra combinação que a gente vai fazer, vai tomando nota, é muito importante. Sujeito mais advérbio de tempo mais verbo mais substantivo. Certo? Nós temos aqui, então, Robert always plays video game. Então, nós temos aqui, aumentou para 4 partes a frase. Mais uma vez, sujeito, só que agora eu estou colocando o advérbio de tempo, que deve vir depois do sujeito. Aí, verbo, depois substantivo. Então, o Robert sempre joga videogame. Olha, a estrutura é a mesma de português. Não muda. Robert sempre joga videogame. Tem alguma diferença sobre isso? Não tem diferença nenhuma, tá? Então, olha só como é muito fácil você entender essa estrutura. Toma nota. Se você tomar essa nota, depois você conseguir ir lá atrás dessas palavras, que tem um universo de palavras, e você ir encaixando, a regra é a mesma, você só vai encaixando. É como colocar pecinhas de quebra-cabeça. Certo? Robert always plays video game. Vamos para o próximo exemplo aqui. Mary never eats pizza. Mary never eats pizza. Olha lá, 4 partes também, ó. A Mary, nome próprio, que no caso é o sujeito. Nunca, advérbio de tempo. Come, verbo. E pizza, substantivo. 4 partes. Mary never eats pizza. A Mary nunca come pizza. Ok? Próximo. I usually play cards. Eu geralmente jogo cartas. Eu geralmente jogo cartas. Novamente, sujeito. Geralmente, advérbio de tempo. Play, jogar. Cards, cartas. I usually play cards. Ok? Megan sometimes goes to a restaurant. Okay? Então, aqui, eu quis só adicionar uma outra coisa aqui, que é uma preposição e um artigo indefinido, tá? Não quero que você se confundir, não. Como eu já tinha falado para você lá, eu estou colocando aqui, tá? Mas segue a base dos 4. Megan, às vezes, vai para um restaurante. O restaurante é substantivo. To é preposição e a é um artigo. Então, aqui, você poderia colocar aqui também, vou colocar entre parênteses aqui, entre parênteses, colocar a preposição to and de artigo, ou an, certo? Para poder complementar isso aqui, certo? Poderia colocar, mas vamos colocar na base aqui, tá? Verbo mais substantivo, que era 4 partes. Então, isso aqui você toma como algo especial, certo? Então, olha só, conforme for aumentando a dificuldade, você vai somando mais uma estrutura. Então, eram 3, aqui ficaram 4, certo? Então, indo para a próxima aqui. Uma outra que eu coloquei aqui.
um pouco complicado, que você tem que lembrar como faz a estrutura, porque é uma coisa que com tantos anos que eu pratico isso aqui, que eu faço de uma forma tão natural, que para poder montar isso daqui, eu tive que parar e me organizar para que essas ideias viessem, para que eu conseguisse colocar na ordem certinha, de forma que se tornasse aí um quebra-cabeça, que todo mundo conseguisse montar, certo? E cada palavra vai se encaixando de forma bem interessante aqui. Então, isso que eu estou te ensinando é um método que você pode colocar em qualquer frase aí, usando essas palavras, que se encaixa na família do sujeito, de verbo, de tempo, verbo e substantivo. Então, vamos para a próxima. A próxima é sujeito mais advérbio de tempo mais o verbo go, que usa muito o verbo go, mais preposição to, também usa bastante, mais substantivo. Então, com isso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 partes agora, você consegue montar outros tipos de frases. Então, foca no verbo go, ok? To go, e com a preposição para, que eu falei que a gente vai usar bastante. Então, vamos lá para os exemplos. She hardly ever goes to school, ok? To school. Or, poderíamos colocar aqui, to a restaurant. Vou usar os dois exemplos aqui, ó. Certo? She hardly ever goes to school or to a restaurant. Então, quando eu falo para a escola, olha aqui, o verbo to go, né, na terceira pessoa recebe o ES, goes to school. Então, você não fala para uma escola. A escola é uma coisa assim, geral, para a escola, tá? Você não fala para um restaurante. É diferente essa comparação, tá? Então, to school, você não precisa colocar o artigo, você fala simplesmente to school, ok? Não tem como você colocar o artigo, fica estranho, igual home. Geralmente home, work, eles não usam esse artigo, diferente de restaurante, porque aí fala de um restaurante específico, vai para um restaurante, tá? Ou poderia ser para o restaurante, go to the restaurant, mas escola aqui não vai, tá bom? Então, eu só quis mostrar esse exemplo, mas vamos manter aqui esse exemplo, porque é com a preposição to, e aí o substantivo. Então, nota aí, sujeito, advérbio de tempo, o verbo ir, preposição to, substantivo school, certo? Próximo aqui. James never goes to clubs. Ok? Então, o James nunca vai para baladas, tá? Então, aqui como eu não quero colocar o artigo A, eu estou colocando o S, né? Colocando a palavra no plural, tá? Porque senão ficaria para uma balada, por exemplo, para um clube, certo? Então, eu estou usando para clubes, to clubs, que aí generaliza e coloca no plural, tá? Então, James never goes to clubs. Então, sujeito, advérbio de tempo, verbo to go, preposição to e substantivo. Next one, I always go to shopping malls. Mais uma vez, para não ter que escrever uma, né? Eu coloquei no plural a palavra que é o shopping malls, que é shopping center, que é malls, tá? Mesma coisa, segue a mesma coisa aqui, certo? Então, essa foi a estrutura para sujeito, advérbio de tempo, verbo go, a preposição to mais substantivo, tá? Espero não estar indo muito rápido aí, mas é que o nosso tempo é curto e não quero enrolar. Então, o próximo. Próxima estrutura, sujeito, ó. Olha que sempre tem sujeito, ó. Sempre tem sujeito. Vou abreviar aqui, sujeito mais verbo mais preposição, a preposition, mais go, vou colocar aqui, ó, mais os verbos go,
Leave and come. Mais substantivo. Por que eu coloquei aqui esses verbos específicos? Go, live and come, que é vai, viver e vir. Tá? Eu coloquei, no caso aqui seria likes, né? Like. Like. Porque a gente usa muito essas palavras aqui. Usa muito. Então, se você está começando, tá aí 3 verbos para você memorizar, para você construir várias frases, tá? Começa com esses 3 verbos. Eu escolhi esses verbos aí para que seja mais fácil, tá certo? Então, vamos lá. Sujeito. Michael, nome próprio, Michael likes, o verbo aí. Likes to play football. Ok? E uma coisa interessante é que se você está começando o meu curso, talvez você não tenha assistido essa aula ainda, mas na aula lá eu explico de forma muito objetiva que o to, ele serve muito para fazer uma ponte entre um verbo e outro. É difícil você ver isso aqui, likes, play. Geralmente, se uma frase viesse assim, você teria que colocar o ing no segundo verbo. Então é por isso que você tem que usar o to para fazer essa conexão. Então, entre 2 verbos, né, eu gosto de comer, eu gosto de dançar, eu gosto de falar. Esse de, no caso, em inglês, é o to. I like to play, I like to dance, I like to speak, certo? Então, entre 2 verbos, sempre vai ter o to. Anota aí, que é muito importante. Então, anota no seu caderninho, entre 2 verbos, você tem que usar a preposição to. Então, Michael likes to play football, ok? O Michael gosta de jogar futebol. Então, olha lá. Olha só a estrutura. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Próximo. Jenny comes to work every day. Então, a Jenny vem trabalhar, né? Olha lá o verbo come. E o segundo verbo, work. Ok? A conexão to aqui, a preposição. Tá? Comes to work every day. Então, Jenny vem trabalhar todos os dias, every day, aí no caso também, substantivo. Every day. Every day. John goes to dance on Saturday. John goes to dance, vai dançar. Goes to dance on Saturdays. Ok? Então, John vai dançar aos sábados. Então, 1, 2, 3, 4. Aqui, on Saturdays pode tirar, colocar, considerar 5. O que acontece? Talvez você já tenha aprendido que tirando o sujeito, o resto é predicado. No caso, tirando o sujeito, o resto é resto, né? O resto é o resto da frase, é toda a estrutura. Eu gosto de dividir entre essas partes, sujeito e verbo, tá? Porque o verbo, ele muda totalmente a ação da frase, tá bom? Então, nesta afirmação, nós aprendemos as estruturas de sujeito, verbo, preposição, verbos e substantivo, tá? Nota aqui, ó. Verbo jogar, verbo trabalhar, verbo dançar, tá? E o to está conectando todos eles com os primeiros verbos aqui dessa frase, certo? Então, na próxima estrutura nós temos aqui sujeito, mais vamos colocar o like, como eu falei que é muito importante, e mais um verbo. Então, se você quiser criar essas frases com essa estrutura, com essas 4 partes, você vai conseguir construir muitas frases, muitas e muitas mesmo. Por quê? Você aprende a falar, eu gosto disso, eu gosto daquilo outro, e você consegue fazer várias frases, isso vai aumentando muito o seu vocabulário. Você vai criando raiz com o seu vocabulário. O seu inglês começa a ficar forte, desde o início da base, entendeu? Isso é uma coisa que você consegue usar desde o início. Se estiver viajando, eu gosto disso, eu gosto daquilo outro. Então é muito importante você pegar essa base aí com essas 4 partes. Sujeito, verbo gostar, preposição to, mais um verbo. Tá bom? Que pode ser regular ou irregular. Então, Bob's
Bob likes to work. Bob likes to work. Peter likes to eat. Megan, tudo nome próprio, likes to speak. Olha o que eles têm tudo de comum aqui, ó. Todos eles aqui no final são verbos, ó. Verbo trabalhar, verbo comer, verbo falar. E as conexões, ó, to, que fazem uma ponte entre um e outro. Então, likes to work, gosta de trabalhar, gosta de comer, gosta de falar. Então, você vê, se você tem muitos... se você memorizou os verbos e você tem o verbo like aqui, olha só quantas frases você consegue fazer. Você pode colocar um sujeito, colocar o verbo like, que lembrando aqui, ó, na terceira pessoa, eu coloquei tudo em terceira pessoa aqui, ele fica com S, você acrescenta o S. Você fazendo isso, você vai conseguir fazer várias frases. Porque esse segundo verbo, você pode pegar todos aqueles da lista e você pode criar muitas e muitas frases, tá? E é claro, como eu sempre falo, você tem aí a palavra concreta e abstrata, aí você vai colocando na sua rotina, tá? Tudo que você vê à sua volta, que você vê que é concreto, coloque e faça essas frases aí que você vai conseguir memorizar bastante. Então, essas foram as afirmações. Agora vamos para negativas. Negativas em inglês. Vou colocar negativas aqui. Negativas. Negativas em inglês. Então, como você sabe que uma frase é negativa? Você tem o verbo to be, que é o is, que é no caso am, is e are, mais o not. Tá? E aí você tem os verbos auxiliares, que é do e does, plus not. Tá? Então, se você ainda não sabe disso, você vai ter que assistir outras aulas para poder aprender. Eu vou falar brevemente aqui, mas eu não consigo ir com profundidade nessa aula aqui, tá bom? Negativas em inglês, verbo to be e verbos auxiliares, essas duas formas de nós fazermos negativas no presente, em inglês, tá bom? Então, para isso nós iremos então usar, vou colocar aqui ao lado, o verbo to be e verbos auxiliares. Nós temos aqui sujeito, mais verbo, que é a negativa, negative, mais substantivo, mais verbo, mais adjetivo. Ok? Então vamos lá. She isn't a teacher. Que é, no caso, a gente tem aqui is, mais o not abreviado, fica isn't. Certo? Então, olha aqui, ó. Negative. Negative. Negativo. Então, olha aqui, ó. Sujeito. Verbo na negativa, que aí, no caso, eu estou usando o verbo to be. Tá? E o substantivo, teacher. Tá? Quando é a profissão, tem que colocar um artigo aqui também, mas nem vou considerar isso aqui, tá? Então, olha assim, ó, a base aqui, ó. Tá? Substantivo aqui, no caso, substantivo, mais verbo, mais adjetivo aqui, colocaria até aqui, ó. Pum, mais adjetivo. Ok? Mais adjetivo. Substantivo, mais adjetivo. Ok? Então, she isn't a teacher. Bob doesn't like to speak. Bob, ó, o verbo auxiliar aqui, ó. Doesn't like to speak. Tá? Que aí no caso é o does plus not, abreviado, doesn't. Ok? Então, nós temos aqui... E qual que é a diferença básica entre esses dois? O verbo to be é o verbo seria estar. Então, tudo aquilo que é um fato seria estar. Ou você é alguma coisa, ou você está em algum lugar. Certo? E os verbos auxiliares são usados para ação. É tudo aquilo que acontece com uma certa frequência.
Então, essa é a diferença entre esses dois, falando brevemente aqui. So, Mary doesn't cook. Mesma coisa. Mary doesn't cook. Mary doesn't cook. Ok? Então, olha aqui, ó. Sujeito, negativa, mais um substantivo ou um verbo, né? No caso aqui, ó. Ou o verbo aqui. No caso, verbo cozinhar. Então, ela não cozinha. Certo? Mary doesn't cook. I don't play video game. Mesma coisa. Do plus not. Abreviar. Don't. Ok? Eu não jogo videogame. Então, eu, negativa, play verbo. Aqui, ó. Verbo na negativa, ou um verbo, que aqui no caso eu estou usando um verbo, e depois um substantivo, tá? Então, essas ordens, você pode ver que aqui, ó, eu não estou somando, tá? Isso aqui, essas ordens aqui. Esses três caras podem aparecer aqui, em ordens diferentes, mas essa base, ela se mantém, certo? Essa base se mantém. I don't play video game. The kids, no caso aqui, os sujeitos são as crianças. The kids don't like to go to school. Ok? The kids don't like to go to school. Então, as crianças não gostam de ir para a escola. To go. Então, nós temos aqui a negativa, aí nós temos aqui o verbo, que é, no caso aqui, ó, nós temos o verbo de conexão, o verbo, e aí depois, no final, substantivo. Certo? Então é muito importante. Você mesmo vai entender, ó, entre dois verbos, já expliquei para você. Coloca a conexão. E para ir, quando você vai para um lugar. E aí você usa o to também. Entendeu? Essa é a diferença aqui. Em um lado você tem a ponte de conexão entre dois verbos, e no outro nós temos aí uma ponte que vai de um lugar para outro. Esse to é o para. Certo? I'm not sad. Eu não estou triste. Triste é o quê? Triste é um adjetivo. Triste é um adjetivo, certo? E aqui eu vou colocar aqui do lado aqui, ó. He isn't tall. Ele não é alto. Tall. Tall, alto, alto, qualidade, uma característica. A característica é um adjetivo, certo? Então, é isso aí, adjetivo. Então, essa é a parte da negativa 1. Então, vou colocar aqui negativa em inglês 2. Vamos para os outros exemplos aqui. Então, nós temos aqui, nessa segunda parte de estrutura negativa, que você vai escrever aí, nós vamos trabalhar com sujeito mais verbo. Olha só, como o verbo aparece em todas. Então, você não tem como fugir disso aqui. Mas no caso aqui é o verbo to be, mais, se você escrever always, que é sempre, mais substantivo, verbo, mais adjetivo. Ok? Então, essas três partes vamos também falar sobre substantivo, verbo e adjetivo. Um desses três vai aparecer aqui no fim da frase. E eu estou usando o always, que também é um advérbio aí que você pode memorizar, é muito fácil. Você pode construir várias frases só usando o always. Então, sujeito, verbo to be e always, você consegue fazer essa estrutura com esses três, e aí depois você vai memorizando substantivo, verbo e adjetivo. E aí você um vai conectando com o outro, certo? Vai se repetindo essa conexão, é um loop, não muda. Então, she isn't, mesma estrutura, she isn't always sad. Ela não está sempre triste. Ela não está sempre triste, tá? Olha só. Ela não está sempre triste. Fica a mesma estrutura que se nós falássemos em português, certo? Então, isso que é muito legal. Sei que a gente tem essa ânsia de aprender a pensar em inglês, eu sou a favor disso, só que eu acho que se você não entender essa estrutura primeiro no nosso idioma, uma vez que você já é fluente no nosso idioma e você precisa
usá-lo para poder aprender um outro idioma, até que você consiga pensar somente nele, que no caso é inglês, é melhor que você realmente pense dessa forma, faça no começo essa tradução e vá exercitando até o momento em que você não vai mais pensar nisso, pensar nessa estrutura. Você vai falar automaticamente, você vai começar a pensar no idioma, mas no começo não adianta você se punir querendo simplesmente pensar em inglês. É um processo muito difícil no início, né? Para uma outra aula, uma outra live, eu vou ensinar como pensar em inglês, inclusive é um dos pedidos que temos aqui, mas nesse momento você foca na estrutura. Eu quero que você veja isso como um quebra-cabeça, como peças de um jogo que você vai montando. E aí, aos poucos, você vai exercitar essa forma de pensar em inglês, tá bom? Então, aqui anote que a estrutura é parecida com o português. I'm not always tired. I'm not always tired. Eu não estou sempre cansado. Olha o tired aqui, ó. Tired é um adjetivo. Sad também é um adjetivo, certo? O próximo. They aren't always late. Então, nós temos aqui uma outra frase que o late também aqui vai ser considerado atrasado, um adjetivo, certo? They aren't always late. Eles não estão sempre atrasados. Aren't é a junção de are plus not, que é abreviado fica aren't. Ok? Aren't. Certo? Lembrando que se tiver alguma dúvida aí, pessoal, se você está gostando dessa aula, chegou a hora de compartilhar com o pessoal aí, hein? Compartilha aí com o maior número de pessoas aí, porque eu acredito que essa aula aí é importante para muitos que estão aprendendo aí, que estão começando o idioma. Então, seria até um egoísmo aí você não compartilhar com essas pessoas que estão começando e que precisam desse conteúdo aí para poder falar inglês, tá? Então, se você acha que chegou até aqui, esse conteúdo está sendo importante para você, compartilha, tá bom? Então, vamos dando continuidade aqui. Vamos para questions agora, vamos para as questions. Nós terminamos aqui, então, questions. Então, vou colocar aqui questions. Questions 1, vou chamar de questions 1. Então, o questions 1 vai ser, deixa eu colocar aqui, vai ser WH, sempre, WH é muito importante para fazer perguntas, mais verbo to be, olha o verbo to be aí, minha gente. Possessive adjective, vou colocar aqui, obrigado aqui, adjective, ou sujeito, também, que vem aqui, mais substantivo, ou verbo no ing. O que é o verbo no ing? É o present continuous. Present continuous. Ok? Ando, indo, certo? Então, imagina, a gente fala sobre, em português, o gerúndio, né? Andando, falando, comendo, dançando, brincando, isso é gerúndio, tá? No caso, em inglês, você coloca o ing e aí você cria o present continuous, que é o presente que continua, que aquela ação continua acontecendo, né? Então, nós temos aqui what. What is your name? Essa é a clássica, primeira coisa que você aprende em inglês, né? What's your name? Então, olha aqui, ó, WH, verbo to be, possessive adjective, lembra que eu falei que em inglês é dividido em duas partes, possessive adjective e possessive pronouns, que nós em português simplesmente traduzimos como os pronomes possessivos, ou seja, que expressa posse, meu, seu, dele, dela, tá? Deles, delas, etc. E nós temos aí um substantivo que é name, substantivo, ok? Então, qual é seu nome? Isso aqui é muito, muito simples. Okay? And now. All right? So, next one. Where is her car?
Where is her car? Então, onde, OWH, está, né, o carro dela? O carro, nós falamos primeiro, nós falamos o substantivo, né? E depois falamos o pronome possessivo. Em inglês, o mais forte é a característica. No caso, o substantivo vem sempre depois, tá? Então, a característica, ou seja, o que expressa a ação, deve vir antes do substantivo, porque é o que se refere ao quê? Ao substantivo. Então, o substantivo em inglês sempre vem depois. Sempre vem depois do adjetivo, por isso que a gente fala casa bonita, eles falam bonita casa, casa dela, dela casa, tá? Então, o substantivo sempre vem depois. Por isso que substantivo é uma coisa que também você precisa saber para que na hora que você fizer as frases, as construções da frase, você não erre, tá? Por isso que muita gente fala, nossa, mas em inglês é tudo o contrário. Não é que em inglês é o contrário. O inglês geralmente tem essas questões e no caso do substantivo ele sempre vem depois, tá bom? Então anota no seu caderno aí que ele sempre vem depois. Where is her car? Onde está o carro dela? Então nós temos aqui o WH, verbo to be, o possessive adjective e nós temos o substantivo, tá? Próximo exemplo aqui. Why is she crying? Não estamos usando o verbo to be? Quando você coloca o verbo aqui, o verbo to cry, que é o verbo chorar, por que você está... Você não fala, você está a chorar. Está errado, você está chorando. Então, por que ela está chorando? Então, por isso que tem que colocar aqui, adicionar o ing ao verbo to cry. Então, why is she crying? Por que ela está chorando? Ok? Próximo exemplo aqui. When is he going? Tá? Quando que ele está indo? Né? Quando que ele está indo embora? When is he going? Mesma coisa, o verbo to go aqui, ó, coloquei o ing. Mesma coisa. Quando ele está indo, e vem antes, né? Ele está indo. Ok? Então, esse é o primeiro aqui, primeiro questions. Então, WH, mais verbo to be, mais possessive adjective, sujeito, mais substantivo, verbo no ing. Tá bom? Então, no question 2, nós vamos ter uma outra estrutura aqui. Outra forma de fazer question. Nós temos aí WH. E aí, no caso, vamos fazer agora com os verbos auxiliares, que são de ação, né, que eu já expliquei. Aí, mais sujeito ou verbo, mais um verbo ou adjetivo, certo? Tem duas divisões aqui, certo? O mais aqui, ele faz parte da estrutura, e com a barra aqui, porque você pode colocar tanto um quanto o outro, certo? Então, nós temos aqui where do you live? Where do you live? Tá? Onde você mora? Então, onde, certo? Onde? Nós temos WH, auxiliar ao do e das, para fazer a pergunta, ao sujeito, tá? Aqui aparece sujeito, mais um verbo, que é o verbo morar, o verbo viver, morar, certo? Where do you live? Where do you live? What do you do for a living? Ok? For a living. Então, nós temos aqui o WH, o verbo auxiliar. Nós temos aqui um sujeito, ok? Nós temos um sujeito e nós temos também um verbo. Nós temos aqui o que você faz, tá? E for a living aqui pode ser considerado aqui um adjetivo, né, de viver. Living, que é morando, pode ser vivendo. Você tem aí nessa estrutura como adjetivo. Você considera um adjetivo. O que você faz para viver? O que você faz para sobreviver? O que você faz da vida? Tá? Então, isso aqui você pode considerar aí uma coisa só, um predicado só, for a living, para entrar como um adjetivo, mesmo você usando a preposição aqui. Tá bom? Então, próximo exemplo. When
do they come home? Que horas eles vêm para casa? Não, quando eles vêm para casa? Nós temos aqui uma WH, auxiliar, né? Nós temos aqui um auxiliar, o sujeito, tá? Mais um verbo, ok? E aí no caso aqui, eu coloquei aqui, porque pode ser colocado também um substantivo. Substantivo, home é substantivo, ok? Substantivo. Você coloca home, substantivo, ok? Quando eles vêm para casa, certo? Então você vê que na hora de montar é tanta variedade que às vezes até eu me confundo. Por isso que é bom anotar e praticar o máximo que você puder, ó, verbo, adjetivo, substantivo, tá? Montando aqui. E nós vamos agora para questions 3, part 3. Nós temos aí na question 3 serão WH, seriam what or which. Vou colocar aqui which plus substantivo plus verbo auxiliar plus sujeito plus verbo plus substantivo, ok? Olha, comentou aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estrutura de 6 partes. What or which? Por quê? São muito parecidos. Qual a diferença entre um e outro? What é o que e o which também pode ser qual, né? Os dois, tanto what quanto which podem ser qual também. Mas a diferença é que o what é uma coisa mais generalizada, uma coisa mais abrangente, e o which, geralmente, ele denota uma quantidade pequena, tá? Which one do you like? Qual que você gosta? Você gosta desse ou desse? Quando você escuta o which, ele sempre vai denotar uma quantidade pequena de um determinado substantivo, de uma determinada coisa, tá? Por exemplo, para perguntar cores. Which color do you like? Porque cores, ela tem um número aí limitado, tá? Então, vamos ver alguns exemplos aqui. What time do you go to school? What time do you go to school? Que horas você vai para a escola? Então nós temos aqui a WH, what, ou nós temos o tempo substantivo, verbo auxiliar, do, aqui, ó, sujeito, verbo, mais substantivo, tá? Então nem vou colocar a preposição to aqui, porque você sabe que se você vai para um lugar, você vai para um lugar, você precisa usar a preposição to. Ok? What time do you leave home? What time do you leave home? What time do you leave home? Ok? What time do you leave home? Que horas? Mesma coisa. Você sai de casa? Mesma coisa, ó. Auxiliar, sujeito, verbo, substantivo. Certo? Olha só como as coisas vão se repetindo. A estrutura vai se repetindo. A única coisa que você precisa saber são as palavras. Mas você pode criar várias frases usando as mesmas coisas. Você vai mudando só o fim. Pá, pá, pá. What language? What language? What language do you speak? What language do you speak? What language do you speak? Qual, né, ó, WH, language, substantivo, auxiliar, sujeito, né, e verbo. Está aqui, ó. Então, qual idioma você fala? Qual língua você fala? What language do you speak? Which color? Ó, cor é um número mais reduzido, então você usa which. Which color does Mary like? So, which color does Mary like? Qual cor a Mary gosta? De qual cor a Mary gosta?
Which color does Mary like? Então, WH, substantivo, verbo auxiliar, sujeito novamente, que é um nome próprio, Mary, e verbo. Ok? Aqui, ó. Olha como esses três aqui se completam. Esses três aqui, ó. E mais o verbo. Ok? Então, verbo auxiliar, mais o sujeito, mais o verbo substantivo. No caso aqui, sujeito e verbo. Ok? Next one. Which book do you like to read? Which book? Oh, esqueci o H aqui. Which book do you like to read? Mesma coisa, ó. Which, ele considera que também existe um acervo limitado. É meio complexo isso daqui, mas te perguntando com um número limitado de livros que você conseguiria ler, qual deles você lê? Entendeu? Which book do you like? Né? Que você não consegue ler muitos livros ao mesmo tempo, né? Tem gente que tem também. Which book do you like? Então nós temos aqui, ó, WH, which, substantivo, auxiliar, verbo. Aí nós temos um outro verbo aqui, ok? Ok? E aí nós entramos com outro verbo, também aqui, ó, verbo. E aí, como nós temos dois verbos, o que a gente faz? A gente coloca o to. Gosto de ler. Esse de, nós substituímos pela posição to. Like to read. Ok? Next one. Which car did you buy? Which car did you buy? Which car did you buy? Então, qual carro você comprou? Which car did you buy? Which car? Yeah, which car did you buy? Qual carro entre os carros? A única que a gente está colocando aqui no passado, que é auxiliar no passado, que é o did, tá? Não deveria nem mostrar isso aqui é um bônus, tá? Qual carro que você comprou? Então, nós temos aí, de novo, a WH, nós temos aí o substantivo, que está aqui, que é o carro. Nós temos um auxiliar, que no caso auxiliar no passado simples. Aí nós temos o sujeito, e aí nós temos o verbo, o verbo comprar, certo? E aí nós temos, finalizando o question 3. Então, essas foram essas três partes aí, afirmação negativa e pergunta, para você aí poder criar frases, diversas frases em inglês. A gente falou sobre todas? Não, a gente não falou sobre todas. Se nós fôssemos falar sobre todas as estruturas, a gente ia ficar aqui até amanhã, tem bastante. Mas eu passei para você as principais. Se você pegou isso daqui, ela já é o suficiente para você criar a base, e só com isso aqui, você sim consegue ir para um nível intermediário, tá? O nível intermediário, ele é o mais difícil de todos os níveis. Ele é mais difícil até que o avançado, porque é o que você mais vai ter que aprender coisas, mais você vai ter que praticar para poder chegar no avançado. Mas do básico até o intermediário, nessa passagem, se você aplicar isso que você aprendeu nessa aula, você sim conseguirá estar aí muito em breve nesse nível. É muito importante que você, claro, como qualquer coisa, pratique, porque se você não praticar, de nada vai adiantar eu ter te ensinado essas regras aí, essas estruturas, para que você brinque com as frases, assim como com peças de um jogo, para você atingir um objetivo. Não vai adiantar nada. Se você não praticar, se você não colocar em prática, você não vai ter resultado. E não adianta eu mentir para você aqui, porque você não vai conseguir de fato. Tá bom? Então, vamos falar aí se há alguma dúvida, e também vamos falar Clube do Inglês. Falar sobre o Clube do Inglês também. Temos alguma dúvida aí, produção? Não. Não temos nenhuma dúvida? Perguntou aí? Não? Perfeito. Então, só para falar um pouco sobre o Clube do Inglês. O Clube do Inglês nós iremos lançar no próximo mês, e já estou entrando em contato com alguns dos meus alunos. Se você estiver interessado em saber algumas informações, saber as informações do Clube do Inglês, o que vai ser o Clube do Inglês, como irá funcionar, me manda uma mensagem que eu vou pessoalmente responder para você entender como que esse clube vai funcionar. É um clube top de inglês que vai ser
um grupo fechado do Facebook com muitas coisas para praticar a fala do inglês. Tá bom? Então, é isso daí. Vou voltar aqui para a página. Muito obrigado mesmo para a sua audiência e nos vemos na próxima live. Thank you and bye bye. See ya.